Grande ali! Grande Ricardo, tudo bom, cara? Tudo Tranquilo? bem, e você? Tranquilo Deixa- por Tá me aí? escuta- tá me escutando bem aí, cara? Como é que Tô. tá meu som? Tá ótimo. E o meu, como tá aí? Tá bom também, cara. Tô te Bom, escutando. pronto. Eu só tô sem o fone porque eu deixei sem carregar. Porque ao vivo aqui ao fundo é Salvador, ele. Cara, coisa linda. Eu tava acompanhando quando você entrou na live aí. Falei, quero saber o que que tem atrás dessa sacada aí. Coisa linda, hein? Então, aqui é Salvador, terrinha que eu adotei de coração aqui já tem desde 2010, né? Que Então, legal. hoje está um dia chuvoso. Tá? Hoje a gente até mudou o cenário. Geralmente eu faço num fundo que o Lué já gosta bastante, né? Aí hoje eu vou falar Ah, assim, vou mostrar a terrinha que eu adotei de coração, né? que Mas, legal. Eli, é um prazer estar aqui falando com você hoje, nessa live mais que especial, né? Uma live que vai ser bastante esclarecedora, né? E antes disso, Eli, eu quero que você fale um pouquinho de você. Pô, nem fale. Primeiro eu gostaria de agradecer aí o convite. É com imenso prazer aí que eu estou participando dessa live contigo. Além de tudo, eu tenho você aí como um grande amigo, né? A gente teve a oportunidade de conviver. Fomos meio que contemporâneos na graduação. O Ricardo é bem mais velho que eu, viu, gente? Mas a gente estudou meio que junto ali. E também mestrado e doutorado, apesar de a gente estar cursando disciplinas diferentes, né, áreas diferentes, a gente se encontrava por lá direto. Tanto você quanto a Luégia, saudade de vocês aí, casal lindo. Né? Então é com grande satisfação que eu participo aqui hoje. Queria mandar um abraço aí para a professora Cristal aí, que conversei com ela hoje, cara. Tua É amiga aí, verdade. Gente boa, gente, finíssima. gente finíssima demais, que também é atleta aí, né? E tem bastante interesse na área da odontologia do esporte. Cara, eu tô aí na área desde que me formei, não vou falar que é o ano para não denunciar a idade, Você vê que mas já minha tô irmã já aqui. falou, viu, Eli? Ó, minha irmã ali, ó, chamando de velho na caruda ali, ó. A minha irmã tá É. aí com você em Curitiba. É, mas com os amigos é assim mesmo, né, cara? A gente tem essa liberdade de brincar um pouquinho. Então, eu tô na área aí, cara, há bastante tempo, desde 2004, né? Todas as minhas linhas de pesquisa, mestrado, doutorado, foi dentro da odontologia do esporte. Hoje eu sou autor de 2 livros, um só sobre protetores bucais e outro que fala um pouquinho mais dessa questão da parte interdisciplinar, né, da Oi, odontologia com Cristal. outras áreas. A Cristal É, show entrando de aí, ó. bola. Pois é, boa noite. E então estou nessa caminhada aí já há bastante tempo, né, Ricardo? Trabalhando com atletas, tive oportunidades também de trabalhar em clubes, né? Fui dentista do Coritiba, aqui do clube de futebol, de 2008 a 2014, né? Então quero poder contribuir aí um pouquinho com vocês sobre esse assunto que tanto me apaixona, né? Cada dia mais, tanto mexe com a minha vida pessoal e profissional, até porque a luta foi grande para a gente conseguir o nosso reconhecimento, né? Montei o primeiro curso de especialização também na área em 2011, aqui em Curitiba. Não tinha nem o reconhecimento do nosso conselho ainda, mas em 2014, entre 2014 e 2015, nós fomos reconhecidos como especialidade. Então, queria apresentar para vocês essa linda e apaixonante especialidade aí da odontologia, tentar contribuir. Se vocês tiverem perguntas aí, fiquem à vontade em perguntar. A gente está aí para tentar responder o máximo de questionamentos aí e esclarecer um pouquinho sobre essa área da odontologia. Muito bem, muito bem. Eu, Eli, não tem nem o que falar, ó, só para dar um gancho antes, né, de a gente começar com essa conversa. Eu tô meio vermelhinho aqui que hoje a patroa conseguiu fazer eu fazer a primeira aula de crossfit dentro de casa, como ela possível. Então, literalmente, hoje eu e o Luai, a gente treinou aqui na sala para justamente, né, saber, né, que é importante mesmo você ter essa Uhum. parte do esporte, principalmente para o dentista. Então, eu já vou perguntar assim, ó, qual que seria o papel ele sobre em relação à odontologia do esporte na odontologia e para os cirurgiões dentistas? Então, assim, todo mundo tem uma relação muito grande que o trabalho da odontologia do esporte tem uma relação com traumatismos dentários e orofaciais e protetores. Né? Mas eu estou aqui para colocar para vocês que a odontologia do esporte vai muito acima e vai muito além da questão dos traumas e protetores. É lógico que na nossa literatura a gente encontra com grande recorrência esses temas, né? Mas hoje a odontologia ela tem um papel fundamental na preservação da estrutura como um todo do nosso atleta, né? Tem várias pesquisas já que demonstram que bactérias bucais podem entrar na nossa corrente circulatória, assim como as bacteremias, as endocardites bacterianas,
e podem estar interagindo com processos de inflamação na nossa musculatura, né? Então, Ricardo, a gente não pode esquecer que a atividade física nada mais é do que um processo inflamatório controlado. E aí eu vou fazer uma analogia que você vai gostar. Você que é da área da ortodontia, eu posso dizer para você que a atividade física é a mesma coisa que o que vocês fazem hoje na ortodontia, né? Por quê? Porque quando você vai fazer uma movimentação dentária, você gera um processo inflamatório para realizar reabsorções ósseas de um lado e a posição de outro. Esse processo inflamatório ele tem que ser controlado pela força que o ortodontista vai estar colocando ali no arco do paciente, né? Se a força for exagerada demais, você tem uma reabsorção muito grande e assim por diante. Então você acaba controlando esse processo inflamatório. Quando a gente faz uma atividade física, isso acontece também, né? Quando você vai correr, fazer uma caminhada, você acaba gerando microlesões da tua musculatura. Então imagine o seguinte, Ricardo, você fez aí uma aula de CrossFit na tua casa hoje, então você deve ter lesionado aí vários músculos, né, do teu corpo com pequenas lesões. E o teu organismo, para responder a essas lesões, ele vai gerar processo de reparo, né, assim como na ortodontia, para tentar recompor essa tua musculatura esquelética. Então, o treinamento é mais ou menos o que a gente faz com a movimentação dentária, a força que você coloca no arco. Então, a gente tem que entender e controlar esse processo e imaginar que essas bactérias da boca têm uma quimiotaxia a essas microlesões na musculatura. Né? Por isso que o atleta que apresenta um processo inflamatório crônico ou agudo, né, ele tem uma tendência a ter um processo de reparo mais lento também. Porque com essa quimiotaxia, a presença dessas bactérias nessas microlesões, isso vai fazer com que a gente tenha um processo de reparo um pouquinho mais lento, né? Quando comparado àquele atleta que apresenta uma saúde adequada, né? Então, tem várias pesquisas que demonstram também que a gente encontra as bactérias de boca e articulações e nas áreas do músculo também, né? Então, percebam, só nesse pequeno bate-papo aqui, que a odontologia vai muito além de protetor, né? Imagine que você já gerou um processo de inflamatório aí e agora teu corpo tem que se recuperar. Mas então, isso que eu queria saber também, né? Eu preciso saber como se recupera, né? E até, o que acontece? Eu, como sou dentista, né? E muito acontece o seguinte, né? Às vezes, por exemplo, o Cristal mesmo, ela fez uma pergunta aqui, né, em off para mim, assim, quais que os cuidados? Por exemplo, ela atleta, ela corre, né? Eu sou, como se diz, um atleta de casa. Cuidados que o atleta de casa e aquele atleta que é dentista também, ou outras áreas, quais os cuidados que eles devem ter? Eu sei que a intensidade, o treino deles é bem diferente, mas dos profissionais ou das pessoas comuns. Quais seriam os cuidados? Então, Ricardo, aí eu posso te colocar da seguinte forma, assim, né? Todo mundo acha que o atleta de alto rendimento é o maior sinônimo de saúde, porque ele tem um acompanhamento médico, faz acompanhamento nutricional, né? Então ele tem esse respaldo de outras áreas, mas o que eu posso estar colocando é que atleta de alto rendimento ele está muito mais próximo de uma patologia do que de uma saúde. Por quê? Porque como você colocou, às vezes o excesso de treinamento, a carga, a intensidade, faz com que o nosso sistema imunológico, ao invés de estar trabalhando ao nosso favor, comece a trabalhar contra o nosso sistema. Né? Tanto que se você perceber, um dos protocolos da odontologia do esporte é que em épocas muito próximas a campeonatos, onde o atleta está extenuado por causa do treinamento, e às vezes ele até chega num estado que a gente chama de overtraining, que é o excesso de treinamento mesmo, ele acaba deprimindo esse sistema. Né? Então, mesmo se ele, por exemplo, se lesionar, não tiver que parar a sua atividade por algum motivo, não é ideal que a gente faça, por exemplo, dentro da odontologia, um procedimento invasivo, porque todo aquele sistema deprimido vai estar trabalhando contra o teu processo de reparo. Já atletas esporádicos, né? E aí eu vou colocar o Ricardo aqui no meio, ou as pessoas que fazem uma atividade física de forma regular, 3, 4 vezes por semana, que tem uma alimentação adequada, preza por uma qualidade de vida, não é estressado, né? A gente é pouco estressado, né, Ricardo? Quer dizer, mais ou menos. A nossa profissão gera-se muito estresse. Tudo bom, Thiagão? Pô, grande Thiago, cara. Eu trabalhei com o Thiagão aí em Curitiba. Pô, o Thiago, gente boa demais, cara. Ele faz parte do nosso grupo de moto aqui, cara. A gente anda de moto aí de vez em quando. Cara, gente finíssima. Então, como eu estava te falando, quem faz atividade física de uma forma regular,
cara, que tem um cuidado, tem uma qualidade de vida, a gente prioriza e a gente vai otimizar o nosso sistema imunológico. Então, tem várias pesquisas que demonstram que quem faz atividade física regular consegue, inclusive, aumentar o número de natural killers, que são células responsáveis por destruição de células tumorais. Né? Por isso que talvez o índice de neoplasias em pessoas que são mais ativas fisicamente é menor também, né? Fora as consequências da liberação de serotonina e outras coisas. Quando você falou aí da questão dos cuidados, né, um dos cuidados que quem realiza atividade física, não da parte odontológica, mas para que ocorra aquela recuperação dessa musculatura esquelética, é que você tenha uma boa noite de sono. Né? Porque durante o sono, a gente tem aquela fase REM do sono, que a gente vai liberar alguns neurohormônios que são responsáveis por realizar essa etapa da recuperação da nossa musculatura que foi lesionada durante a atividade física. Então, olha só que legal, né? E lógico, fazer um acompanhamento odontológico, eliminar focos de infecção, isso aí é muito interessante também. Ô, Ricardo, se eu estiver me excedendo demais aí, cara, você dá um corte em mim, vai me puxando aí, cara. Rapaz, como diz, a casa hoje é sua. Hoje, que legal. Assim, eu estou me sentindo um jornalista. Que bacana. Uma pessoa que há tempo que eu não vejo pessoalmente, mas sempre a gente está se comunicando, né? Cara, e a gente está matando essa saudade aí na quarentena, ver os amigos é muito bom, né? O pessoal de Curitiba faz tempo também, né? Que o pessoal, né, tem uma saudade imensa da terra aí também, né? Que legal, que legal. Vou puxar aqui, eu vou aproveitar que já tem umas perguntas aqui, ó. A Camis32, deixa eu ver aqui. Ela falou sobre a questão de prevenção de lesão, né? Sim. Nesse contexto, já que ela já puxou a questão da prevenção de lesão, a relação, assim, existe um esporte, assim, ou quais esportes que são mais suscetíveis? Por exemplo, a gente vê muitos pacientes, às vezes, que vêm com uma queixa, às vezes, de DTM, que às vezes ele não chega para a gente pela DTM, mas chega, faz toda aquela parte de parte médica, exame, com a parte médica, faz diversos o diagnóstico e acaba vindo para o dentista. Em relação ao esporte, a questão das alterações de DTM, o que você pode falar para a gente aí? Ô, Ricardo, isso é uma coisa muito interessante. Até eu fiz uma live aí com o Daniel Bonotto. Para quem não assistiu, a gente vai estar colocando aí no nosso canal do YouTube. Doutora Thalita. Doutora Thalita é nossa convidada aí para uma próxima live aí também. Então, Ricardo, me desculpa aí, estou aproveitando o momento aí para dar vontade para a galera. Mas respondendo, com certeza, respondendo essa questão, né? A DTM, ela é ocasionada por diversos fatores, tem vários fatores etiológicos. Não sou especialista em DTM, mas tenho um contato muito grande com atletas que desenvolveram essa disfunção em decorrência das parafunções que acontecem no seu dia a dia. Então, diferente do nosso paciente de consultório, dependendo da modalidade, né, o atleta ele tem uma tendência a realizar um apertamento maior em decorrência do que ele está realizando no seu dia a dia, né? Principalmente atletas de fisiculturismo, levantadores de peso. Se você observar esses atletas, eles fazem grandes apertamentos durante a evolução do movimento. Isso acontece, Ricardo, porque a gente precisa realizar a contração de várias cadeias musculares para realizar um trabalho biomecânico de forma adequada. Então, se você percebe, eu posso até dar um exemplo aqui, o pessoal quiser fazer na academia, faça, mas com cuidado. Tá? Se você colocar uma grande quantidade de peso lá para fazer o levantamento no supino, por exemplo, uma única repetição, coloca o máximo de peso que você consegue levantar. Você vai ver que quando você faz esse levantamento, a primeira coisa que você faz é contrair a musculatura da face, masseter, né, e consequentemente temporal também. Então você faz essa contração, né, para você desencadear o apoio de outras musculaturas. Então você contrai aqui masseter, contrai temporal, vai para a região aqui do esternocleido e vai ativando todas as cadeias musculares superiores até realizar o movimento. Então a gente não faz a contração de apenas o músculo que a gente vai estar realizando o movimento. A gente contrai várias cadeias musculares, né, e a contração dessa musculatura é ativa de diferentes formas e em diferentes modalidades esportivas. Só para citar um exemplo, o Rafael Nadal, tenista, ele começou a utilizar um protetor bucal não pelo fato de ele ter a chance maior de sofrer, por exemplo, uma fratura ou um trauma, que pode acontecer também, né, mas talvez numa incidência maior nessa modalidade, mas ele começou a usar um protetor bucal porque ele sentia muita dor de cabeça, cefaleias na região temporal depois das partidas. Então você imagina o Rafael Nadal, né, que é um atleta de alto rendimento,
E se você observar como ele faz e como ele joga, toda vez que ele vai bater lá na bolinha, ele faz contração da musculatura, ele faz careta. Né? Tem várias fotos do Rafael Nadal fazendo careta. Agora imagine ele contraindo essa musculatura de masseter e temporal, né, 4 horas seguidas. Né? Com toda certeza, masseter é um músculo difícil de se fadigar, mas o temporal acaba fadigando com maior facilidade, né, e consequentemente gera essa cefaleia em temporal. Então imagine que ele estava usando um protetor bucal por causa das consequências dessa parafunção. Né? Então a chance de se desenvolver esse distúrbio acaba aumentando em atletas em decorrência dessa parafunção. Quer outro exemplo? Pacientes lá, então, atletas que usam protetores bucais pré-fabricados, que não tem ajuste oclusal. O cara compra lá na loja de artigo esportivo, coloca na boca, né, e do jeito que ele automodelou ali, ele acaba deixando lá, né? Esses protetores bucais, como não tem esse ajuste oclusal que deveria ser feito de forma adequada, também às vezes gera contatos prematuros. Então imagine o cara treinando todos os dias, 1, 2 horas lá com esse protetor bucal, né, com esse desajuste oclusal, né, com contato prematuro de um lado, às vezes sem contato do outro. Isso também vai gerar uma fadiga não só da nossa musculatura, mas a nossa parte articular também vai trabalhar de uma forma fora do seu padrão de normalidade, podendo ocasionar uma disfunção temporomandibular. Tá? Então, até atendi uma paciente do Daniel Bonotto, né, que depois que eu confeccionei o protetor, fiz os ajustes oclusais de forma adequada, ela parou de sentir alguns sintomas da disfunção temporomandibular simplesmente pelo fato de estar usando alguma coisa que, né, foi observado e que tinha essa relação oclusal mais próxima do que ela apresentava normalmente. Então, olha aí, tem muita informação. Inclusive, pode estar até relacionado, né? Aquelas lesões não traumáticas, né? Por exemplo, assim, a carga é uma lesão traumática, mas ocasionada justamente por um processo que envolve, né, algumas coisas, porém, o trauma oclusal pode gerar uma lesão não cariosa, né? Sim, com toda certeza. Além de gerar essas lesões não cariosas, né, pode ocasionar retrações por apresentar esses contatos prematuros também, né? Então isso a gente consegue observar bastante. Teve um paciente que eu atendi, que já se comentou sobre essa lesão, que ele utilizava um protetor pré-fabricado e ele foi no consultório para confeccionar um protetor personalizado e quando eu olhei, cara, ele tinha uma retração bem esquisita na região do segundo premolar superior. Aí fiquei pensando, será que está se gerando contato prematuro? O que aconteceu? Cara, aí pedi para ele trazer o protetor na outra consulta, né? E quando ele colocou o protetor na boca, realmente não tinha um contato prematuro. Mas o que aconteceu? Quando ele fez a sua automodelagem, ele tinha um contato maior na região de mucosa nessa área, e como o protetor não tem estabilidade, acaba se movimentando lá durante a prática do esporte, né, ele foi macerando, causando injúrias nessa área de mucosa, gerando essa retração na região do segundo premolar superior, se não me engano, do lado direito. Né? Cara, me arrependo até hoje de não ter tirado uma foto. Eu devia ter tirado a foto da retração e do protetor em boca, né? Que ele, exatamente nessa área que ele comprimia com uma maior pressão, né? Ocasionando e levando a essa retração aí individualizada na região do premolar. Eu estou vendo aqui, Leandro perguntou, né? Aí até bom que você tem como a gente explicar, né? Placas atomizadoras são mais indicadas para musculação? Ó, gente, isso é uma coisa bem assim complexa para a gente estar conversando, mas eu vou tentar responder aqui para vocês. Coloco para vocês o seguinte: não estou colocando aqui a minha opinião pessoal, estou falando o que tem dentro da literatura. Tem muita gente que acaba se separando e categorizando os protetores bucais em 2 tipos, né? Entre aspas, protetores bucais e placas otimizadoras de performance. As placas otimizadoras de performance seriam aparatos intrabucais muito similares aos protetores que essas pessoas indicam para potencializar ou otimizar a performance dos atletas, inclusive com ganho de força e tal. Hoje a literatura é muito pobre com relação a esse aspecto e essa informação. Tá? Hoje, por exemplo, a gente não tem nenhuma quantidade suficiente de artigos para realizar uma revisão sistemática desse assunto. Tá? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente vende um otimizador de performance para o nosso paciente atleta. Né? Porque a partir do momento que você oferece alguma coisa que vai aumentar a performance,
né? Se ele não apresentar esse ganho esperado, isso pode se gerar, inclusive, um processo contra o profissional, né? Porque a gente não consegue responder isso pela nossa literatura. É lógico que quando a gente coloca um protetor, uma placa otimizadora, um protetor, a gente pode estar gerando uma proteção para o nosso paciente, o paciente pode se sentir mais seguro, ele pode liberar fatores ergogênicos que vão aumentar, por exemplo, a produção de adrenalina, né, durante a compressão desse material entre os dentes. Mas para você falar que isso otimiza a performance, né, é muito complexo, porque quando a gente fala em alto rendimento, existem muitas variáveis, né? Então, por exemplo, às vezes o cara comeu certinho, o cara fez todo o trabalho da fisiologia, treinou de forma adequada, né? Mas aí tá usando o protetor bucal, né, que segundo o dentista lá pode estar melhorando a sua performance, mas um dia antes lá do campeonato ou da competição ele briga com a namorada, né? Esse já é um fator crucial e é um viés que pode fazer com que ele tenha uma queda de rendimento pelo fator psicológico. Então não tem como a gente mensurar essa questão de aumento de performance. Mas sim, para a musculação a gente indica um protetor bucal para tentar diminuir essa parafunção que o atleta realiza durante a prática do exercício. Em atividades isométricas, onde a gente faz contração da musculatura, a gente tem uma tendência a realizar um apertamento também oclusal, né, que pode gerar as disfunções temporomandibulares e dores e cefaleias na região temporal. Então é assim indicado. E é diferente um pouco a sua confecção também. Nesse caso, a gente está priorizando mais essa proteção interoclusal. Então a gente vai confeccionar o protetor talvez com uma espessura um pouquinho maior nessa região, para estar distribuindo essa força de apertamento e compressão durante a atividade da musculação, né? Mas talvez a gente não precisa de uma espessura tão grande em região vestibular, como a gente faz, por exemplo, nos protetores dos atletas do Vale Tudo, onde aí o impacto a gente tem que estar mensurando também, que vai ser realizado de forma mais frequente nessa área, e a gente tem que proteger. Mas seria importante também, né? Às vezes os dentistas, os laboratórios confeccionam um protetor com recorte um pouco diferente. Eles fazem um recorte na região, tiram a parte vestibular para não ficar muito caracterizado como é o protetor dos lutadores, né? Eu também já fiz isso, porque às vezes existe resistência dos atletas, o cara não quer usar um protetor igual do lutador de Vale Tudo, então ele, né, quer alguma coisa um pouco diferente, e para realizar essa proteção interoclusal, mais ou menos como funciona a placa mio-relaxante, tudo bem. Só que se o atleta lá, por exemplo, cair uma barra, cair um peso, né, aquela proteção que ele teria se o protetor fosse confeccionado na região vestibular, ele não tem mais, né? Mas para a parte de parafunção, é excelente, é recomendado que ele use sim, né, desde que você faça um ajuste oclusal adequado para distribuir essa força sobre toda a placa. Tá? Sempre quando eu confecciono o protetor, o ajuste, primeiro eu confecciono com todas as características que a gente já preconiza na placa mio-relaxante, e faço esses ajustes em boca exatamente como é feito com a placa mio-relaxante, com uma vantagem, né? Enquanto a placa mio-relaxante a gente tem que desgastar acrílico, que é bem complexo, né, e é difícil, o protetor bucal ele é um material termoplástico que às vezes a gente consegue aquecer essa superfície oclusal e a gente consegue fazer esse ajuste em boca do paciente, o que ajuda a gente bastante nesses ajustes finais aí do protetor mesmo. O importante é a anamnese, né? A anamnese, com certeza, cara. Programar em relação ao indivíduo, né? Tem diferença, Eli? O que se leva em consideração? Há diferença? Algo a mais que você busca na anamnese? Cara, existe bastante diferença. Eu falo assim que para quem vai trabalhar com atleta de alto rendimento, a primeira coisa que você tem que conhecer é a modalidade do atleta que está praticando, né? Então, por exemplo, no meu laboratório, às vezes eu confecciono protetores para outros dentistas. Daí ele encaminha para mim ali o modelo e fala assim, eu quero um protetor bucal. Aí quando ele encaminha e faz essa pergunta, eu começo a questionar, né? Mas você quer um protetor bucal para quê? Qual modalidade esportiva? Daí o cara fala assim, eu quero um protetor, o atleta faz Muay Thai, para luta. Daí ele acha que acabou as perguntas, acabou a anamnese. Não acabou ainda não. Se ele faz luta, qual que é o peso que ele luta? Ele luta profissionalmente, ele luta, treina esporadicamente, né? Por que é importante? Porque quanto maior o peso do nosso atleta, maior a força de impacto gerada. Então, por exemplo, um protetor para o atleta do Vale Tudo lá, que luta categoria pesada, acima de 100 quilos,
cara, eu preciso preconizar talvez uma espessura um pouco maior para dissipar melhor essas forças de impacto. Agora, um atleta que luta lá na categoria 60 quilos, cara, a força gerada com certeza vai ser bem menor. Eu lembro que teve um esporte espetacular que eles mensuraram essa força de impacto e aí pegaram atletas de diferentes modalidades. Daí eles queriam lá visualizar qual que era a modalidade esportiva que se gerava mais força num soco ou num chute. Aí um atleta era do boxe, né? Outro atleta era do vale tudo e outro atleta eu acho que era do karatê. Eram 3 atletas de modalidades diferentes para ver qual que era a modalidade que se gerava mais força durante o impacto do soco. Colocaram um sensor lá no saco e pediram para cada um dar o soco lá conforme a sua técnica. Cara, quando ele colocou esse sensor e fez esse experimento, eu cheguei, nossa, legal, perfeito. Mas daí, quando você olhava lá os atletas, cara, eles tinham tamanhos muito diferentes. Um era o Júnior Cigano, que é categoria do Vale Tudo, que tem mais de 100 quilos, já está com 120 quilos mais ou menos. O atleta do boxe, cara, eu acho que era metade do Júnior Cigano e o atleta do karatê mais ou menos o mesmo tamanho. Cara, então é lógico que o soco do Júnior Cigano ia ser o soco com maior força, né? E aí o dentista não gosta muito de física, né, Ricardo? Verdade. Mas a gente tem que lembrar daquela fórmula, né? Força igual a massa vezes aceleração. Então, o que muda nas modalidades esportivas de impacto? Muda a aceleração, é a técnica que o cara vai estar utilizando. Agora o peso é o peso do próprio atleta, né? Então você vai multiplicar aquele peso pela aceleração e vai se gerar aquela força naquele momento. Então é lógico que o Júnior Cigano era bem mais pesado, mesmo se ele não tivesse tanta técnica, só o valor excedido que seria multiplicado do seu peso já ia gerar um resultado de força muito maior, né? Então por isso que quando a gente faz a anamnese tem que conhecer o esporte. Além disso, tá? Isso é questão de protetor, mas imagine outra coisa. Imagine lá, a gente tem que conhecer na modalidade, por exemplo, quais são os medicamentos que podem levar o nosso atleta ao doping. Né? Porque, assim, diferentes modalidades, apesar de serem regidas quase que todas pela mesma confederação que faz esse controle do doping, que é a WADA, eles são separados de formas distintas. Né? Por quê? Porque alguns medicamentos são aceitos em algumas modalidades e não são aceitos em outras por causa de determinadas particularidades. Então você imagina assim que quando você faz uma anamnese com o teu paciente atleta, primeiro, qual que é o teu esporte? Que modalidade que você pratica? Qual que é o seu peso? Qual que é a tua frequência de treinamento? Né? Como que é a sua alimentação? Né? Porque isso pode estar relacionado diretamente a fatores de desenvolvimento da doença cárie, por exemplo. Então, olha só quanta coisa que a gente tem que observar. A nossa anamnese é totalmente diferente. Outra coisa, depois você vai contar um caso aí, até pediram aqui no início, né? Um caso de algum conhecido do esporte, assim, que você achou uma passagem. Cara, não, eu tenho uma passagem muito engraçada, cara. Vou contar agora para vocês. Quem que perguntou? Deixa eu achar aqui. Cadê? Não, tem que contar essas coisas aqui que também é interessante. Cara, eu vou contar. Não sei se o pessoal que gosta aí de luta vai saber de quem eu estou falando. Foi o Roger, né? Roger Gonçalves. O Roger, então vou te responder lá, Roger. Vou te contar um caso que aconteceu comigo no começo da minha carreira aí da odontologia do esporte. Comecei a trabalhar em 2004 aqui em Curitiba, né? Já depois que eu me formei, e começou a aparecer alguns atletas no consultório, né? E começaram lá um indicar o outro, até porque não tinha muito dentista que confeccionava protetores personalizados. Eu acabei sendo um dos pioneiros aqui em Curitiba. Então, um fazia um protetor personalizado, já falava pro outro e tal. E naquela época o MMA estava bem alta e Curitiba é referência dentro do esporte, né? Até porque saiu daqui da Academia Chutebox os grandes lutadores de Vale Tudo. Vanderlei Silva, Maurício Shogun, a Cris Cyborg, André Dida hoje, que é da Evolução Thai, que é o head coach da Evolução Thai, que foi atleta também, entre outros. Grandes nomes do Vale Tudo saíram daqui. E eu tive a oportunidade de atender a grande maioria desses atletas, não porque eu era muito bom, mas simplesmente porque um indicava o outro e não tinha onde fazer protetor personalizado. E aí foi no meu consultório, dos meus primeiros pacientes foi o Dida, foi o Daniel Acácio, que na verdade foi o meu primeiro paciente, e os outros dois foram a Cris Cyborg, né, que hoje é campeã mundial aí, ganhou tudo na carreira dela, né, perdeu para Amanda Nunes
o cinturão do UFC, mas estava invicta até o momento. Agora ela é campeão do Bellator, ela foi campeã em todos os eventos que ela participou. Para mim, a maior atleta do MMA feminino, com toda certeza. E naquela época, ela era casada com o Evangelista Cyborg. Tanto é que o Cyborg, o apelido dela, vem por causa do Evangelista Cyborg. Então ela casou com o Evangelista Cyborg, né, e ela ficou então a Cris Cyborg. E o Evangelista Cyborg, quando chegou lá no consultório, cara, você imagina aquele monstro entrando lá no teu consultório, né, cara? Só de olhar o cara na rua, assim, capaz de você atravessar do outro lado ali de medo do cara. Mas conhecendo ele pessoalmente, um cara super tranquilo, super amável, né? Até assim dava aquele contraste, né? Do jeito que ele falava, bem tranquilo, com ali a cara dele, né? O jeitão dele e tal. E você assistia as lutas dele, provocar os adversários, tinha aquela característica de instigar ali e tal. E aí ele chegou no consultório, e daí eu ia fazer o protetor lá personalizado e perguntei para ele: "E daí, Cyborg, como é que você quer que eu faça o teu protetor? Quer que eu coloque o teu nome na frente? Quer que eu, sei lá, coloque alguma coisa, faça uma personalização, uma customização diferente?" E aí ele falou: "Cara, eu quero que você faça meu protetor todo preto e que você coloque 121 na frente." Cara, quando ele falou esse 121 na frente, eu fui fazer a burrice de perguntar para ele o que era, né? Se era uma numerologia, algum número da sorte dele. Eu falei: "Ô, Cyborg, mas por que você quer colocar 121 aí? Conta para mim." Ele olhou para mim assim, cara, bem sério, e falou assim: "Ô, doutor, é que 121, dentro do Código Penal, é o código do homicídio." Cara, quando ele falou isso aí, cara, fiz um protetor para ele, deu o protetor, não tive coragem nem de cobrar do cara o protetor, né? Mas era assim a marca dele, era Cyborg 121, né, cara? Então aí ele tem todo esse tipo, tem toda essa parte aí dos bastidores, né? Então aquela cara de mal, aquela encarada, isso faz parte hoje do esporte. Até para você gerar mais renda, mais patrocínios ou até mais espectadores ali para o teu momento de luta, né? Mas acho que essa foi uma das histórias que mais me marcou aí dentro da odontologia do esporte. Se eu não desistir depois disso aí, aí eu pensei, né? Agora eu não vou desistir mais. Não é 121 que vai te assustar, não, né? Com certeza. Eli, o pessoal pergunta, né? Então, vamos falar um pouquinho então da especialidade, questão de resolução. Como que é? Fala um pouquinho da especialidade, assim, para o pessoal estar mais a par, assim, né? Então, na verdade, hoje a especialidade ela foi reconhecida em 2014, né? O Conselho Federal de Odontologia só determinou hoje a carga horária mínima, que hoje a carga horária mínima do nosso curso tem que ser de 500 horas, né? Assim como outros cursos da odontologia, mas ainda a gente não tem as diretrizes do curso, isso ainda não foi determinado. Então, desde 2014, o que a gente tem é essa questão da carga horária. Como eu montei o curso em 2011, né, muitas dessas referências e diretrizes a gente acabou encaminhando para o Conselho Federal de Odontologia. Quando ocorreu o reconhecimento, a Academia Brasileira de Odontologia do Esporte, que era um grupo que se formou de dentistas que trabalhavam de forma direta ou indireta com a odontologia do esporte. Então, tinham dentistas que eram dentistas de clube de futebol, atendiam atletas de outras modalidades esportivas, tinham pesquisadores que faziam pesquisas dentro da área. Então, a gente formou esse grupo. Nessa primeira conformação, eu fui o vice-presidente da academia, depois eu acabei sendo presidente, né? Acabei saindo um pouquinho antes de terminar ali o meu mandato na presidência. E isso fez com que a gente ganhasse muita força, tanto científica quanto politicamente. Então, a partir desse momento, a gente conseguiu lá que fosse aceito a odontologia do esporte como especialidade, a gente defendeu com embasamento científico, né, para que isso acontecesse, mas até o momento a especialidade ainda está nessa questão. Temos carga horária, as diretrizes então estão meio que direcionadas de acordo com o que a gente encaminhou lá, né? Hoje a gente está encaminhando, hoje a Ana Clara Padilha é presidente da Academia Brasileira de Odontologia do Esporte. Cara, foi minha aluna, faz um trabalho fantástico dentro da área, foi autora dos 2 livros junto comigo, né, mesmo quando estava fazendo a especialização, então a menina é show de bola. E hoje o objetivo principal lá da academia é que ela seja entidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, porque a gente já tem um tempo, né, de atuação dentro da área. Mas então é isso, e a especialidade também é bem multidisciplinar e interdisciplinar também, né? A gente atinge vertentes de todas as áreas da odontologia, né? Vou puxar mais uma sardinha aí para o teu lado, então, né, Ricardo? Mas a ortodontia é fundamental para o nosso trabalho,
Quem escreveu o capítulo da ortodontia do nosso livro foi o Dr. Armando Saga. Ah, sabe? Né? Sim, gente boa pra caramba. E por que a ortodontia é tão importante? Porque os padrões respiratórios para a gente chamam muito a nossa atenção em decorrência dessas trocas gasosas. Até estava orientando um trabalho de uma menina do doutorado de uma universidade que ela estava avaliando exatamente a expansão rápida da maxila relacionando com as trocas gasosas em atividades de alta intensidade. Né? Porque, bom, Ricardo, você que é da área, você sabe melhor do que eu, né? Quando a gente faz ali a abertura, a expansão rápida da maxila, a gente muda a biomecânica, a mecânica do processo ventilatório lá do nosso paciente. Mas a grande maioria dos trabalhos e artigos trazem essa expansão e esse aumento mensurando as vias aéreas superiores em telerradiografias de perfil. Então ele avalia lá antes da expansão e depois. Né? Mas esse aumento desse espaço, muitas vezes funcionalmente não quer dizer muita coisa durante as atividades físicas. Né? Por quê? Será que essa expansão durante a corrida lá vai melhorar essa troca gasosa? E a gente queria ver em função se isso ocorria. Então, você imagine que ela pegou lá as crianças, né, fez a expansão rápida da maxila, fez um teste de esforço antes da expansão, durante a expansão e após ter sido removido o aparelho, para estar mensurando o VO2 durante a função, durante o movimento. Né, e os resultados foram bem satisfatórios. Não sei se foi publicado ainda ou não, mas ocorreu sim diferença de troca respiratória, para melhor, né, após a expansão. E quando a gente fala assim, atividade de alta intensidade, se esse teu pacientinho atleta que tem essa deficiência, cara, essa deficiência aí de expansão, provavelmente ele nunca vai se dar bem em atividades aeróbicas de alta intensidade, como na maratona, por exemplo, que essa troca respiratória é muito importante. Talvez ele consiga se destacar em atividades anaeróbicas, porque daí o oxigênio que ele vai usar é intramuscular, não é relacionado a essa troca respiratória. Mas olha só que interessante, né? Então a gente tem relação com todas as especialidades e com áreas de fora também, como a fisiologia do exercício, a psicologia do esporte. A gente tem que lembrar que o dentista do esporte ele tem que integrar uma equipe interdisciplinar e tem que saber que o seu trabalho tem que estar em congruência com outros profissionais relacionados às ciências do esporte, né? E me conta outra coisa, e o futuro da especialidade? Como que o tá, nosso... como que tá... O nosso futuro, Ricardo, eu acredito que seja um dos mais promissores dentro da odontologia. Não estou puxando a sardinha para o meu lado, tá? Mas é só levar em consideração o contexto que a gente vive hoje. Hoje as pessoas procuram mais qualidade de vida. Tem gente que faz até crossfit na quarentena em casa, né, Ricardo? Pois é. Milagre, rapaz. Hoje é geral de crossfit, né? Então, e aí a gente tem um mercado de trabalho extremamente grande e pouco explorado. Né? Se você levar em consideração, a gente tem 20 clubes aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Quantos desses clubes têm contratado pelos clubes um dentista especialista dentro dessa área? Né? Não são muitos clubes. A gente está falando do futebol, que talvez é o esporte mais conhecido aqui no nosso país. Né? Mas, fora o futebol, quantas outras modalidades nós temos para estar atuando? Quantos esportes olímpicos, esportes individuais que a gente pode estar atuando, atletas profissionais e atletas amadores? Quando você falou aí que você está fazendo crossfit, cara, comecei a atender muito atleta de crossfit com cefalese temporal e até mesmo com algumas fraturas. E aí, cara, não conseguia entender por que isso acontecia. Falei, cara, vou fazer uma aula experimental. Cara, se eu pudesse me arrepender, puta, não devia ter feito essa aula. Cara, fui lá, né, não estava meio parado, sem fazer atividade, cara, um bom tempo. Aí, beleza, comecei a fazer lá, comecei a acompanhar o professor, fazer lá, e era um treino muito de membro superior. Cara, fiz ali no meu limite tudo que eu podia, mas consegui acompanhar mais ou menos o treino. Cara, voltei para casa, nunca me aconteceu isso na minha vida. Nunca, depois de 2 horas, porque dor muscular, depois da atividade física, acontece mais ou menos em torno de 48 horas. Né, quando a nossa parte metabólica vai processando os ácidos, que a gente vai liberando, ácido lático, principalmente durante a atividade, mas você tem esse período de inflamatório de mais ou menos de 48 horas para começar a sentir aquela dor aguda, né, pós-exercício. Cara, nesse dia, eu juro para você, cara, eu dormi, cara, no meio da noite eu não conseguia levantar o braço, cara, de tanta dor que eu estava sentindo. E aí, quando eu fui fazer a modalidade, foi para entender por que acontecia tanto trauma orofacial. E aí eu percebi
né, que tem muito movimento repetitivo. Às vezes o objetivo do CrossFit em campeonatos é fazer o maior número de levantamentos lá, por exemplo, ou o maior número de peso. E é lógico que chega um momento que o atleta vai entrando em fadiga muscular, ele vai perdendo um pouco da sua motricidade, e aí é nesses casos que a chance de você derrubar uma barra, né, de realizar um trabalho biomecânico um pouco diferente do que você deveria, acaba resultando numa fratura e num trauma orofacial. Né? Então aí que eu comecei a perceber que esse esporte, o CrossFit, ele deve ser, né, olhado com mais carinho pela odontologia do esporte. Por quê? Porque tem muito praticante de CrossFit, né? O pessoal está investindo demais, né? Então você vê ali, o cara começa a treinar, já se empolga, já vai para um campeonato, já muda toda a sua rotina de vida, inclusive, né, para poder estar realizando aquela atividade. Então, cara, a gente tem que conhecer demais essas particularidades aí da modalidade para poder levar um atendimento diferenciado. Tá? Então eu fui ver na prática lá, queria ver qual que era do CrossFit, né? E continua? Cara, na verdade aí fiz algumas aulas, depois tive que parar, porque daí como eu estava muito mal condicionado, eu falei, não, primeiro eu vou fazer uma musculação, fazer um reforço muscular, fazer uma atividade aeróbica aí para, né, ter uma troca respiratória melhor, cara, porque senão eu, com certeza, em uma semana aí, eu acho que eu não conseguia nem andar mais. Então, agora já estou mais condicionado, estou treinando aí, a quarentena, estou que nem você, cara. Né? Fico pulando em frente à televisão ali, igual um retardado, acompanhando alguns treinos aí, né? Mas, cara, agora já estou mais condicionado, né? Então, hoje eu poderia, talvez, me arriscar a fazer uma aulinha de CrossFit, mas acho que naquele momento lá... Você viu isso? Né? É muito, sim, com certeza. Cuidado respiratório que eu vejo. Sim, fazer. Exatamente. É importante fazer, mas você tem que estar condicionando para poder fazer, né? Ó, isso que você comentou, Ricardo, é muito importante, viu? A parte respiratória, o movimento do diafragma, ele é responsável pelo trabalho de biomecânica do movimento. Então, você fazer um levantamento de peso, respirar de forma adequada, contrair a musculatura de forma adequada, tem como resultado esse exercício mais eficaz também. Entendi. Menino, a conversa está muito boa, viu? E, cara, com certeza. Você está vendo aqui, eu estava olhando essa imagem aqui, o fundo aqui, eu estava lembrando, não tem um programa americano que tinha uma imagem, assim, tinha uma cidade na noite, assim, a jornalista, assim? Tinha, cara, só... É, isso aí, cara. Boa noite, Neoba, né? Isso, cara, que legal, muito bacana, cara. Mas, Eli, a gente tem que ver, então, né, em relação à odontologia do esporte, acho que é muito importante, acho que é um campo, como nem você falou, um campo que vai crescer demais, que venha trazer para o paciente maior saúde. Ô, Ricardo. O profissional, uma área que você mesmo falou que está crescendo e necessita, está carente disso, e com certeza vai ser algo diferencial no futuro como especialidade, né? Ô, Ricardo, tem uma pergunta aqui, eu acho que é da Camis, deve ser Camila aqui, alguma coisa, né? Ela pergunta aqui, ó, Eli, como você avalia a odontologia sendo vista no ambiente esportivo? Os clubes e associações aceitam o dentista no departamento de saúde? Eu parei um pouquinho, desculpa te interromper, para responder essa pergunta, porque isso aqui é bem importante que ela colocou, sabe? No começo tinha muita restrição com o profissional da odontologia, porque isso não é culpa do médico ou de outros profissionais do clube. A grande culpa nesse momento anterior era exatamente do profissional da odontologia, que não sabia se posicionar e não sabia qual era a sua importância perante essa equipe desportiva. Então, às vezes chegava o dentista no clube, ele falava assim, mas o que você vai fazer aqui? Vou fazer uma restauração, vou fazer uma cárie, tá, mas e daí? O que isso vai estar auxiliando na performance, no rendimento? O que isso vai estar trazendo de benefício para o meu atleta? Então, a parte literária, a parte científica muito pouco explorada naquele momento, no momento mais anterior. E a gente perdeu muita credibilidade em consequência desse tipo de projeção odontológica nos clubes. Mas hoje a gente já consegue visualizar, os clubes já conseguem visualizar o dentista com outros olhos. Principalmente a equipe médica, a equipe da fisioterapia, que sabe que às vezes faz todo um trabalho adequado de recuperação da musculatura do atleta, faz o fortalecimento, faz a reabilitação, e às vezes o cara volta a campo e acaba rompendo de novo aquela musculatura, e isso pode ter uma inter-relação de forma direta ou até indireta com processos inflamatórios, outros processos inflamatórios no corpo, inclusive processos inflamatórios da boca. Tá? Então hoje os clubes já aceitam
né? Mas isso que eu falo, a gente tem que trabalhar com informação e com boas informações, né? Como a gente pode estar introduzindo a odontologia e que benefício isso vai estar trazendo para o nosso atleta, né? Você imagina lá, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, assisti uma aula da Ana Clara do congresso online que teve, né, que ela colocou que o Cristiano Ronaldo sozinho, ele valia mais da metade do que toda a seleção de Portugal. Imagine se esse cara tem um problema odontológico e por algum motivo ele deixa de participar de uma final, por exemplo, né, de uma Eurocopa. Né? Quanto que a seleção ou o clube vai ter de prejuízo em decorrência de ele não estar expondo a marca do clube, vestindo a camisa, né, naquele momento que teria uma visibilidade tão grande. Né? Então, hoje, a gente consegue trabalhar, inclusive, com essas questões financeiras, né, para a gente tá colocando esse tipo de situação, né? Sim, acho que respondi a pergunta. Acho que sim, né? E me conte aí, o pessoal pergunta, né? Onde fazer o curso? Como é o seu curso? Você tem o curso, né? Em Curitiba, cara, eu tenho... você tem curso online, né? E logo, isso, eu tenho... qualquer coisa, né, eu te traz aqui para cá também, viu? O Ricardo tá querendo me levar para lá. Eu quero ver se eu ficar aí na Bahia, cara, e voltar com o teu sotaque aí, é sinal que deu certo, hein, cara? Porque, pô, o Ricardo continua a mesma pessoa, mas não dá para falar que ele é daqui de Curitiba, cara. Já é baiano, já tá no sangue, já tá com a acarajé no sangue, já. Eu perdi o leite quente. Agora perdeu. É verdade. Acho que a Lué já fez bem para você, hein? Ricardo, então só respondendo, né? Hoje tem alguns cursos, a gente está montando novamente a especialização aqui, a gente só está vendo uma questão mais do local, como que vai funcionar, né? Então a gente está negociando essa questão. Eu tenho um curso de imersão online, eu estou fazendo várias lives sobre o tema para estar aproveitando essa quarentena e passando um pouquinho mais de informações. Então, pô, sigam o meu perfil lá, Namba Odonto, me acompanhem. Eu vou fazer semana que vem, eu vou fazer a Semana da Odontologia do Esporte em Ação, que é uma semana totalmente gratuita, com aulas exclusivas para o pessoal tá assistindo, tá conhecendo um pouquinho da especialidade. Tá? Então, acho que esse é o momento que a gente está parado, mas a gente deve, né, exercitar um pouquinho o nosso cérebro também. E, cara, com toda certeza, com grande prazer, Ricardo, que eu vou para Salvador, a gente monta o curso aí com vocês, né, para estar levando um pouquinho da odontologia do esporte aí também para Salvador, né? Que tanto é carente. Só para você ter uma ideia, hoje a gente tem, se não me engano, 26, 27 especialistas reconhecidos pelo Conselho Federal de Odontologia, né? Então, se a gente mensurar isso dentro da nossa população, cara, vai sobrar paciente. A gente não vai conseguir atender todo mundo. Vai sobrar clube, né? Vai sobrar instituições aí para a gente estar atendendo de uma forma mais específica, né, levando em consideração esses aspectos. Então, pô, sou muito parceiro aí, Ricardo, de estar levando, eu falo assim, pô, o que eu puder fazer pela odontologia do esporte, eu faço de coração, porque a gente não está engrandecendo só a especialidade, a gente está valorizando o trabalho da odontologia como um todo, né? Então, conta comigo, cara. Rapaz, vai ser uma honra aqui para mim, pessoalmente, de estar com o meu amigo pessoalmente aqui. Com certeza. Para o Neelma, né, que tá, né, a gente está nesse mesmo rumo, nesses dias de parada, não só fazendo as lives, né, via Instagram, mas a gente está com nossos alunos bem próximo para estar sempre estimulando eles a estudarem. E a nossa conversa de hoje foi justamente para a gente mostrar um outro horizonte que está na nossa frente, que com certeza, quando tudo se normalizar, a gente vai ter grande potencial de crescimento para todos, né? Então, com certeza. É importante. De coração, foi um prazer conversar aqui esses quase uma hora aqui com você. Desejo show de bola. Todo sucesso para você nessa empreitada, que eu sei que é difícil, né? E com certeza, lá na frente, a gente vai estar aqui junto com você aqui, né? Pessoal, vejam lá o curso, né? Acesse o Namba, converse com ele, que ele fala com todo mundo, viu? Fala lá. Fala sim. E no futuro a gente está aqui. Eu tendo a responder todo mundo. Ô, Ricardo, eu agradeço demais de coração. Para mim foi um imenso prazer estar conversando com você. Tá olhando para você, meu amigo, ver que você está super bem aí. Queria mandar um beijo para tua família, para a Luéja, para todo mundo, né, cara, de coração aqui que eu estou aqui hoje, tentando contribuir de alguma forma. E com certeza vou contribuir para o curso de vocês. E quem precisar, é isso que eu falo, gente. Hoje, se falar para mim assim que você não consegue conversar comigo, eu vou falar que é mentira, né? Porque hoje tem Instagram, tem Facebook, tem
tanto acesso hoje às pessoas, né? Eu sempre respondo todo mundo. Às vezes posso demorar um pouquinho, mas respondo todo mundo. Quem precisar de ajuda, eu vi ali que tinha um menino que estava fazendo TCC, né? Precisar de alguma coisa aí, a gente está à disposição, porque o que a gente quer é que essa odontologia do esporte cresça com pesquisa, cresça com seriedade, né? E que traga muita alegria aí para quem está escolhendo essa nossa área com toda certeza. Tá bom? Obrigado, Ricardo, de coração. Um beijão no coração aí de todo mundo. Valeu. Galera, a live lá vai estar gravada, logo, logo a gente vai estar postando aí. E, Eli, de coração, valeu. Daqui o jeito Tamo junto, cara. Aí, tá bom? Certeza, cara. Valeu, um abraço, cara. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Tchau. Amanhã tem mais live, viu, Eli? Amanhã tem mais live. Outros Tamo junto. Vamos acompanhar. Aí, tá? Com certeza. Tudo de bom, meu amigo. Valeu, um abraço, Ricardo. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa noite.